Olá, meu nome é Érica, faço parte da equipe dos anos iniciais, juntamente com a Adriana e com a Sandra, da Diretoria de Ensino de Santo André. Sejam todos bem-vindos à nossa TPC do EMAI. Tabelas e gráficos. O que são, para que servem, entenda rapidamente os conceitos de tabelas e gráficos. Um dos objetivos da estatística é o de organizar e resumir dados, mostrar as informações em formas de tabelas e gráficos. É a maneira mais simples de se fazer isso. Portanto, as tabelas e gráficos são um dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue a uma rápida conclusão. Objetivos: analisar as expectativas de aprendizagem referentes ao tema tratamento da informação. Refletir sobre a importância dos estudantes resolverem situações problema que envolvam conhecimentos de gráficos, de setores e de linhas. Refletir sobre a importância de proporcionar aos estudantes situações que envolvem a noção de probabilidade. Vamos pensar um pouquinho aí na TPC de vocês, o que é um gráfico? Gráfico é uma das formas visuais de apresentar dados estatísticos com a finalidade de propiciar ao público-alvo uma impressão mais rápida. Trata-se de uma representação geométrica utilizada para facilitar a visão e o entendimento do leitor do que se deseja representar. Vamos pensar um pouquinho? Quais os objetivos de um gráfico? E aí? O que poderíamos levantar aí na TPC? Quais os objetivos dos gráficos? Para que serve um gráfico? Por que eu vou utilizar esse gráfico na minha sala de aula? Qual o meu objetivo? Os principais objetivos de um gráfico é possibilitar uma visualização mais rápida e de forma mais agradável e atrativa para a maioria das pessoas. Tem como objetivo transformar informações de dados e valores numéricos em representação visual com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor. Visam também identificar padrões, verificar resultados, comparar medidas de forma visual e mais ágil. Tem a intenção de propiciar aos leitores em geral a compreensão mais fácil das informações que se deseja passar. Quais as características de um bom gráfico? O que eu, professor, preciso ter em mente a hora que eu vou montar um gráfico com meus alunos? O que precisa ter nesse gráfico? Quais as características? O que eu preciso chamar a atenção do meu estudante para que ele entenda esse gráfico? As características de um bom gráfico são a simplicidade. Um bom gráfico deve ser simples e trazer o essencial. Seu foco deve ser os dados a ser transmitido. Ele precisa também ser objetivo, ter a objetividade. O gráfico deve ser destituído de detalhes desnecessários, que possam levar o observador a uma análise errada ou confusa dos dados e que possa causar desvio de atenção do leitor. Ele precisa também ter a clareza
A clareza deve possibilitar a leitura direta e correta dos valores de conjunto dos dados. Deve-se evitar desenhos, efeitos e informações que não tenham ligação direta com os dados que eu quero apresentar. O bom gráfico também precisa ter a veracidade, deve expressar a verdade sobre o dado apresentado ou representado, ou seja, não apresentar distorções na escala de dados do gráfico. O que são elementos gráficos? Vamos pensar um pouquinho? O gráfico leva em consideração alguns elementos que são essenciais para a melhor compreensão do leitor. Os gráficos estatísticos são utilizados como uma forma de linguagem universal, voltada para a apresentação de dados para descrever informações com o objetivo de produzir uma impressão mais rápida e viva do assunto em questão. No gráfico deve conter o título. Geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. A fonte, ou seja, muitos gráficos, sobretudo os da área da estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde essas informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano da publicação da fonte referida. O número. Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo, por exemplo, mês, ano, trimestre. Também a legenda. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura destas informações apresentadas junto a ela. Cores que também destacam essas informações. Dados ou períodos são utilizados. Quais os tipos de gráfico você conhece? Professor, quais os tipos de gráfico você tem trabalhado aí na sua sala de aula? É importante trabalhar com a leitura dos gráficos? O que vocês acham? Aqui temos alguns tipos de gráficos mais conhecidos e também alguns desses citados são mais utilizados em sala de aula, mais utilizados em meios de comunicação e outros nem tanto. Como, por exemplo, os gráficos de coluna, de barra, de linha e de pizza são os que a gente mais vê. E outros gráficos não são tão utilizados assim no ciclo de alfabetização matemática. Porém, trouxemos a título de conhecimento, que são eles: o gráfico de rosca, o gráfico de bolhas, o gráfico radar, o gráfico de área e o gráfico Pareto. Falando agora um pouquinho sobre o gráfico de colunas. O gráfico de colunas é mais adequado principalmente quando você quer representar dados referentes a séries que não expressam uma condição ou uma visão temporal sequencial, que não ilustram uma sequência lógica. O gráfico de colunas é composto por duas linhas ou eixos, um vertical e outro horizontal. No eixo horizontal, são constituídas as colunas que representam a variação ou um processo de acordo com a sua intensidade. Essa intensidade é indicada pelo eixo vertical, adequado para representar comparações estatísticas que não estão em nenhuma ordem específica. Exemplo, nome de pessoas
objetos e nomes geográficos ou outros assuntos. Gráficos de colunas e barras. Embora haja uma diversidade imensa de tipos de gráficos nos anos iniciais do ensino fundamental, os mais trabalhados costumam ser os gráficos de colunas e os gráficos de barras. Um gráfico de coluna exige um conjunto de colunas verticais, agrupadas por categorias, enquanto um gráfico de barras mostra um conjunto de barras horizontais também agrupadas por categorias. Os gráficos de linhas são ótimos para representar sequências de dados em uma escala de tempo dividida em períodos iguais. Gráfico de linha. Os gráficos de linha exibem um conjunto de pontos conectados por uma linha. Geralmente são usados para representar grandes quantidades de dados que ocorrem em um período de tempo contínuo. O gráfico de linhas é recomendado principalmente para representar dados referentes a séries temporais. Exemplo: por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos. Temos aqui um modelo de gráfico de linhas. Esse tipo de gráfico de linhas serve para representar uma sequência de dados em uma escala de tempo. Gráfico de pizza. O gráfico de setor também pode ser conhecido como gráfico de pizza. São representados por círculos divididos proporcionalmente de acordo com os dados ou do processo a ser representado. Gráficos de setores. Os gráficos de setores, também conhecidos como gráficos de pizza, exibem dados como parte de um todo, sendo muito usado para fazer comparações entre dados. É o caso do gráfico representado neste modelo. O gráfico representa uma pesquisa fictícia realizada na escola do Léo, onde 200 pessoas respondem quantos aparelhos de TV possuem em suas casas. Por exemplo, 23% das pessoas responderam um aparelho de TV. 45% das pessoas responderam 2 aparelhos de TV. E 20% das pessoas responderam 3 aparelhos de TV. E 12%, 4 aparelhos de TV. O gráfico de bolhas. O gráfico de bolhas é um tipo de gráfico que consegue demonstrar bem os valores determinados pelo usuário. Comparam conjuntos de 3 valores em vez de 2. O terceiro valor determina o tamanho da bolha. Esse tipo de gráfico se assemelha ao de dispersão, com a diferença de que o gráfico de bolhas aciona uma terceira coluna para especificar o tamanho das bolhas. Gráfico radar. O gráfico radar, também conhecido como gráfico de aranha ou gráfico de estrela, devido à sua aparência. Os valores de cada categoria ao longo de um eixo separado que inicia no centro do gráfico e termina no anel externo. Os gráficos radares adquirem a sua forma de acordo com a quantidade de categorias que são enumeradas. Os gráficos radares também são capazes de comparar várias séries de dados ao mesmo tempo. Podemos destacar alguns aspectos relevantes que irão fazer toda a diferença no ciclo da alfabetização: a leitura e a compreensão de gráficos. Curcio, 1987, apresenta 3 níveis de leitura de gráficos, que são elas: ler dados,
nível de compreensão que requer uma leitura literal do gráfico. Não se realiza a interpretação da informação. Ler entre os dados, nível que inclui a interpretação e integração dos dados gráficos, requerendo habilidades para comparar quantidades e o uso de outros conceitos e habilidades matemáticas. Ler além dos dados. Nesse nível, o leitor realiza previsões e faz inferências com base nos dados sobre as informações que não estão refletidas diretamente no gráfico. A leitura, interpretação e a construção de gráficos de colunas e de barras envolvem conceitos e procedimentos matemáticos, como os de ordenação, escala e medição. Quando se fala de leitura, interpretação e construção de tabelas de gráficos, muitas vezes essas habilidades são tomadas como tão simples que não precisam ser ensinadas. Podemos ressaltar que a leitura e a interpretação não se dá de forma simples, uma vez que envolve a ativação de diferentes funções cognitivas. É preciso distinguir dois aspectos: a própria organização representacional, ou seja, a composição semiótica das tabelas e as funções cognitivas que elas representam. Esses resultados demonstram a importância do trabalho sistêmico com a construção de tabelas pelo estudante, pois não foi desenvolvido de forma espontânea. Desta forma, os professores devem trabalhar com o estudante o que representam as linhas e as colunas, e a função que essas têm na compilação dos dados. O trabalho com representações em gráficos e tabelas deve ser parte da rotina escolar, uma vez que permite que o estudante compreenda o mundo natural e social a partir de ferramentas matemáticas. Entretanto, no campo da estatística, uma tabela é uma organização matricial, composta por linhas e colunas, cuja as intersecções são denominadas de células, nas quais se encontram dados que podem ser números, palavras, frases e etc. Neste exemplo, podemos perceber que o estudante tem a habilidade na construção de tabelas e nas linhas apresenta a variável e nas colunas outra variável que irão se relacionar, utilizando-se de estratégias pessoais. Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari e a nossa aula de hoje será sobre tratamento da informação. Vocês já viram gráficos no dia a dia de vocês? Aposto que sim, em muitas situações, não é? Então vamos aprender um pouquinho sobre eles? Primeiramente, a gente precisa saber o que é uma tabela. Tabela é uma representação de dados organizados por meio de linhas e colunas. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui nós temos uma tabela que registra o tempo. Então, nós temos aqui os dias da semana, o tempo, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Aqui é uma tabela que é muito comum ser encontrada nas casas lotéricas, onde mostram os dias da semana e quais jogos acontecem em cada dia da semana. Aqui é uma tabela sobre jogos, né? Uma tabela que é anotado primeiramente as seleções, depois os pontos marcados, os gols marcados e os gols sofridos. E essa é uma tabela muito utilizada nas vendas pela internet. Nesse caso aqui é um shortinho de bebê
E na tabela a gente tem as informações das medidas para que a gente saiba qual tamanho escolher de acordo com a criança para a qual a gente está comprando esta roupa, né? Então aqui nós temos o tamanho da largura, o tamanho da altura e o tamanho do quadril. E de acordo com esse tamanho, eu vou medir na criança e vou verificar se eu preciso do RN, do P, do M, do G ou do GG. Agora, vamos ver o que é um gráfico. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Nós temos muitos modelos de gráfico, os mais variados possíveis. Essa aula nós vamos nos ater aos principais, não veremos todos esses. Nós vamos ver como se constrói, né, e como se utiliza os principais tipos de gráficos. Quais elementos eu tenho que ter nos gráficos? Bom, os gráficos são compostos por muitos elementos, mas tem 3 elementos que nós não podemos deixar de colocar. Um deles é o título. Nunca posso construir um gráfico sem colocar título, porque a pessoa que vai ler esse gráfico não vai saber do que se trata o gráfico. O outro são os números. Os números são os dados coletados para a construção do gráfico. E o terceiro item que não pode faltar é a legenda, porque se eu colocar simplesmente os números e não colocar uma legenda dizendo do que se tratam esses números, a pessoa que lê o gráfico não vai compreender devidamente, ok? Então, esses 3 elementos não podem ser deixados de colocar quando nós formos construir um gráfico. Tipos de gráficos. Vamos primeiramente ver o gráfico de colunas. Ele também é conhecido como gráfico de barra. Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. As colunas podem surgir de 2 maneiras, vertical ou horizontal. Normalmente, as colunas, quando estão vertical, é quando a gente fala que é um gráfico de colunas. E quando elas estão na horizontal, a gente chama de gráfico de barras. Outro tipo de gráfico que nós temos é o gráfico de linhas, também chamado de gráfico de segmento. Ele é usado para apresentar valores, sequências numéricas, em determinado espaço de tempo, ou seja, ele mostra a evolução ou diminuição de um fenômeno. Aqui, por exemplo, nós temos um gráfico que mostra o desempenho em matemática de 3 séries. O azul é o 7º ano, o vermelho o 8º ano e o amarelo o 9º ano. Então, quando a gente vê o traçado, a gente repara que a gente obteve uma evolução no desempenho de matemática que vai desde 2008 até 2018. Mas esse azul, se a gente for olhar aqui, ó, 2014 para 2015, ó, a gente percebe que o azul ele teve uma queda, ele teve uma diminuição, que é o 7º ano. Então, a gente percebe que nesse ano de 2014 para 2015, o 7º ano teve uma queda no desempenho de matemática. Então, esse é um tipo de gráfico de linhas. Outro tipo de gráfico que nós temos é o gráfico de setores. Ele também é chamado de gráfico de pizza. Esse modelo, ele recebe o nome, pois tem a forma de uma pizza, ou seja, ele é circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Então, a gente pega o todo, né, que a gente chama de 100%, e a gente vai dividir em setores circulares de acordo com a proporção. Eles podem ter os seus dados representados em porcentagem, mas também podem ser dados representados numericamente, tá? Vocês vão encontrar das 2 formas. Então, esse é o gráfico de setores ou o gráfico de pizza. Vamos então a um exemplo? Uma pesquisa com estudantes das turmas do 5º ano sobre programas de televisão preferidos registrou o resultado na tabela abaixo. Então, nós fizemos uma pesquisa em uma sala de 5º ano e aí 12 alunos disseram que preferem desenhos animados. 8 alunos disseram que preferem filmes. 10 alunos preferem séries e 3 alunos disseram que preferem assistir noticiários. Então, vamos ver algumas informações nessa tabela.
qual o programa preferido pelos alunos? Então, basta eu olhar a coluna que tem os dados numéricos e verificar qual foi mais votado. Então, nós reparamos que o mais votado aqui foi o 12, que ele quer dizer desenhos animados. Então, desenhos animados é o programa preferido pelos alunos do 5º ano. Aí, outra pergunta. Qual o programa que os alunos menos gostam? Basta nós olharmos qual foi menos votado. Qual que foi menos votado? Noticiários. Então, o programa que os alunos menos gostam são os noticiários. E quantos alunos participaram da pesquisa? Como faremos, então, para descobrir? Basta a gente somar todos os votos. Então, aqui nós tivemos 12 com 8 dá 20, 20 com 10 dá 30 e 30 com 3, 33 alunos. Então, participaram da pesquisa 33 alunos. Então, a gente consegue tirar algumas informações simplesmente olhando para a tabela. Mas outra coisa que a gente pode fazer é pegar essa tabela e transformá-la em um gráfico de colunas. Então, olha como é que ficaria esse gráfico de colunas. Primeiramente, eu preciso colocar o título. Programas preferidos pelos alunos do 5º ano. Coloquei o título. Aqui, nesta linha de baixo, que a gente chama de eixo horizontal, eu vou colocar os programas. Tá aqui, programas. Quais foram eles? Desenhos animados, filmes, séries e noticiários. Aí eu vou traçar um outro eixo que chama-se eixo vertical e vou colocar os dados numéricos, que são as quantidades de alunos que votaram em cada programa. Então, eu coloquei aqui do 0 até o 14. Por que até o 14? Eu poderia ter parado no 12, basta eu olhar o máximo que o meu gráfico vai. Normalmente, a gente passa um pouquinho do ponto máximo, mas eu não preciso, por exemplo, colocar do 0 ao 100, sendo que eu só vou usar até o 12. Então, eu preciso aqui ter a noção de quais números precisam ser colocados nesse eixo. Então, eu coloquei do 0 ao 14 e fui dividindo de 2 em 2. Feito isso, nós vamos montar as colunas. Então, eu vou traçar a coluna de acordo com o dado da tabela. Então, o desenho animado, a minha coluna precisa subir até o 12. Então, ó, eu vou traçar uma coluna aqui até o 12 e fecho essa coluna. Normalmente, essa coluna ela é traçada em forma de retângulo. E os retângulos têm que ter a mesma medida, tá? Então, aqui a largura que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar em todos, para que fique um gráfico proporcional. Aí eu vou para os filmes. Filmes eu tenho 8, então eu vou subir a minha coluna até onde? Até o 8, olha aqui, ó, até o 8. Séries, eu tenho 10, então eu subo a minha coluna até o 10. Olha aqui o traço do 10, minha coluna foi até o 10. Noticiários, eu tenho 3. Então, ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Então, o 3 é aqui no meio, entre o 2 e o 4. E aí, eu tracei as minhas 4 colunas que representam esta tabela. Então, os valores são representados por retângulos com base de mesma medida. Então, aqui embaixo, ó, a largura tem que ser igual, tá? E as alturas são proporcionais aos números coletados na pesquisa. Então, essa altura foi 12, que foi o que eu encontrei na pesquisa. Essa altura foi 8, que é o que eu tenho aqui na tabela, e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos os dados coletados representados através de um gráfico de colunas. Agora, vamos pegar esses mesmos dados e vamos representar em um gráfico de barra. Então, no gráfico de barra, o que nós temos aqui? Nós vamos representar muito parecido com as colunas, só que a gente inverte os eixos. Então, ó, aqui no eixo horizontal, nós temos a quantidade de alunos. E no eixo vertical, nós temos os programas, tá? Lembrando que também temos que colocar o título do gráfico. Então, ó, desenhos animados 12. Então, eu vou traçar aqui um retângulo que vai até o 12, tá? Lembrando que aqui, ó, tá vendo? A altura aqui de cada retângulo, ela é igual em todos os itens da minha pesquisa. O que vai variar aqui é o comprimento, representando as quantidades de alunos que votaram em cada um. Então, os desenhos animados eu tenho 12, os filmes foi até o 8, que é o que eu tenho aqui na tabela.
As séries eu tenho 10 e os noticiários eu tenho 3, que vai exatamente no meio entre o 2 e o 4, tá? Então, os valores são representados por retângulos com largura de mesma medida e os comprimentos são proporcionais aos números coletados na pesquisa, tá? Então, ele é bem parecido com o gráfico de colunas, porém, a gente inverte os eixos aqui e eu formo barras na horizontal, ok? Agora, com essa mesma pesquisa, com essa mesma tabela, nós vamos montar os gráficos de setores. Então, no gráfico de setor, a gente vai pegar esses dados e a gente vai ter que dividir uniformemente, proporcionalmente, tá? Entre todos os segmentos que nós temos aqui dentro desse setor. Então, ó, a medida do ângulo central forma um setor circular proporcional aos dados apresentados. Eu tenho que colocar uma legenda de cores aqui embaixo para que a pessoa que está vendo esse gráfico consiga entendê-la. Então, o azul aqui, que é 12, ó, representa os desenhos animados. Tive 12 votações no desenho animado. O laranja, que são os filmes, eu tive 8. O cinza, que são as séries, eu tive 10. E o amarelinho, que são os noticiários, eu tive 3 votos. E aí, eu tenho esses dados representados em um setor circular. Ok? Um outro exemplo. Foram medidas as temperaturas máximas e mínimas durante 6 meses no estado de São Paulo no ano de 2012. Os resultados foram registrados na tabela abaixo. Então, nós temos aqui, desde o mês de janeiro até o mês de julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. E nós temos, na primeira linha, a temperatura mínima e na segunda linha, a temperatura máxima. Tudo medido em graus Celsius, ok? Então, em janeiro, a mínima foi 16, a máxima 26. Em fevereiro, a mínima 16, a máxima 26. Em março, a mínima 16, a máxima 25 e assim por diante. Agora, nós vamos pegar esta tabela e vamos transformar em um gráfico de linhas. Então, olha aqui como é que fica esse gráfico de linhas. Aqui, no eixo horizontal, nós temos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Aqui, no eixo vertical, nós temos as temperaturas. Então, como o máximo que eu tive foi 26, eu fiz o meu eixo até 30. Tá? E fui intercalando de 5 em 5, tá? Então, fiz 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. A partir daí, a gente começa a colocar os valores. Então, em janeiro, eu tive mínima de 16 e máxima de 26, ó. Eu coloquei aqui embaixo a legenda. O azul representa a mínima, o laranja representa a máxima. Então, ó, em janeiro, 16 de mínima, percebam que está um pouquinho acima do 15, e 26 de máxima, está um pouquinho acima do 25. Em fevereiro, eu tive as mesmas variações de temperatura, então percebam que o gráfico aqui ficou em linha reta, ele não variou, ele nem subiu, nem desceu, permaneceu com as mesmas temperaturas. Em março, a mínima continuou a mesma, 16, então olha aqui, o azul continuou reto em março. Porém, a temperatura máxima caiu um pouquinho, foi para 25. Então, percebam aqui, ó, que aqui ela teve uma queda, ó, ela veio aqui para a linha do 25. Já em abril, a mínima foi de 13 e a máxima de 23. Então, em abril, 13, ó, percebam que está abaixo do 15. E a máxima foi de 23. Então, olhem aqui, ó, eu tenho aqui o 25, desceu, está aqui embaixo no 23, tá? Em maio, nós tivemos mínima de 11 e máxima de 21. Então, aqui, ó, está no 11. Olha, aqui a linha do 10, ele está um pouquinho acima do 10, está no 11. E aqui a linha do 20, ela está um pouquinho acima do 20, que é o 21.
Em junho, eu tive mínima de 10 e máxima de 20. Então, ó, mínima de 10, máxima de 20. E em julho, eu tive a mesma temperatura. Então, de junho para julho, olha, a linha permaneceu contínua. Ela não teve nem avanço e nem queda. Então, nós temos aqui um exemplo de gráfico de linhas. As linhas são usadas para representar a quantidade de dados que ocorrem em um período de tempo contínuo. Ok? Bom, então, gráficos e tabelas são recursos utilizados para apresentar os dados de forma organizada e facilitar a leitura e compreensão das informações. Ok? Espero que tenham entendido. Aqui termina a nossa aula de hoje. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau! Saber ler as diferentes representações de informação que são expressas por tabelas e gráficos tão presentes nos jornais e revistas é fundamental para a compreensão do cotidiano do aluno. O desenvolvimento desse conteúdo trará as noções de coleta, organização e descrição de dados, leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada, utilização das informações dadas, identificação das possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e contabilizá-las usando estratégias pessoais. Agradecemos a todos por mais uma TPC cumprida. Desejo a todos um bom trabalho e até a próxima. Peço por gentileza que após o término da ATPC, vocês respondam o questionário pesquisa no Google Forms. Muito obrigada.